Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda para a continuação da leitura do livro Amor 2.0 da Bárbara Fredrickson. Capítulo 6, o Eu que amo, que se ama, né? Neste capítulo nós vamos falar algo que vai fazer muita gente tremer na base, que é que para amar o outro e ter momentos bons de amor, você precisa do óbvio, que é amar primeiro a si mesmo, né? Esse é um ponto que muita gente esquece a respeito da questão do amor e dos relacionamentos. Então as pessoas ficam querendo achar 1001 formas de fazer a relação ficar boa, de fazer a relação com o outro ficar bem, de fazer o outro se sentir bem, o outro, a relação, mas se a tua relação contigo não está boa, se o amor aqui dentro de ti, para ti mesmo, não está bem estruturado, é óbvio que isso vai passar para a relação, porque não tem como não passar, não tem como você criar um relacionamento, tá? De uma maneira que não tenha a ver com a tua forma pessoal de lidar contigo. Não dá, impossível. Entenderam? Então, gente, a Bárbara coloca aqui, né? Tem uma frase do Walt Whitman que ela coloca que eu vou ler para vocês, né? Isso não é a Bárbara, é Walt Whitman. Eu existo como sou, isso é o bastante. Se ninguém mais no mundo estiver ciente, ficarei contente. E se cada um e todos estiverem cientes, ficarei contente. Walt Whitman. Agora, Bárbara Fredrickson. Primeiro, é preciso nos aceitarmos por inteiro, como parceiros merecedores da positividade. Como todas as formas de ressonância de positividade, o amor próprio exige segurança e conexão. Pode haver dois obstáculos neste caminho. O primeiro é o obstáculo da autodepreciação, ou não acreditar que você é digno do amor ou do acolhimento. Em um nível implícito tácito, você pode rejeitar suas boas qualidades, como sendo insignificantes, e permanecer focado em suas falhas. Talvez sinta que é necessário preencher estes buracos em seu caráter antes que possa se amar e se aceitar por inteiro. E então, você espera. Você evita se amar até conseguir atingir tais condições implícitas. O problema é que a espera nunca termina e o amor próprio nunca flui. Então, isso daqui, gente, é o seguinte. Quando eu emagrecer, porque quando eu tiver dinheiro, porque quando eu ler, porque quando eu... Qualquer coisa que tu coloca quando eu, então eu poderei me amar, então vou ser digno, então as pessoas vão curtir de mim. Tudo isto, gente, não importa o que seja esse quando, não importa o que seja isto, tá? Tá enquadrado nisso da autodepreciação. Por quê? Porque afirma que você, do jeito que você é, não é um ser digno de afeto, digno de amor, nem mesmo por você. E é aí que mora o pepino, tá? Mas como é que eu vou gostar de mim mesmo? Eu tô gordo, eu tô gorda, eu sou burro, eu não tenho 1 milhão na conta, eu não sou foda, eu não sou isso, blá, 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 blá. Por que não? Onde é que está escrito que tem que ter determinadas características para ser passível de amor? Esse é o ponto. Tá? Então, no fundo, gente, aqui, geralmente, o que a autora está falando aqui tem a ver com algumas coisas que a gente fala, né, na terapia de esquema. Não estou falando dela especificamente, eu estou falando de terapia de esquema. Então, por exemplo, esquema de defectividade, esquema de abuso e desconfiança, esquema de isolamento social, né? Esses esquemas tendem a fazer a pessoa se autodepreciar. Essa autodepreciação, a pessoa cria uma ilusão de que se ela tiver uma determinada característica, aí ela vai ser digna. Gente, eu canso de vir em consultório. A pessoa atinge determinada característica e continua fugindo de si própria. Por quê? Porque a função do esquema não é de complementar. A função dessa ideia na tua cabeça não é te ajudar. É continuar fazendo você sentir que falta alguma coisa em você. Então, se ela te falar que você tem que ter 1 milhão, ter o corpo super sarado, né? Aprender a aula de tango e falar 5 línguas, se você atingir tudo isso, ela só vai colocar mais obstáculos. Só que sabe qual é o problema? O problema é que no meio deste caminho, pegando essa pessoa aí que eu falei, né? Então a pessoa está lá fazendo aula de tango, e de repente ela vai num baile de tango, dança tango com alguém, essa pessoa curte e elas começam a se relacionar. Aí a cabeça dela vai falar, viu?
Viu? Foi só porque você fez aula de tango que você está aqui com essa pessoa. E esta é a pior das ilusões. É a pior das distorções. Por quê? Porque aí comprova a teoria de que você é um lixo. E como você é um lixo, você tem que ter algumas características. Essa aqui é a prova. Se não fosse essa aula de tango, se não fosse o desempenho teu no tango, você não tinha ficado com essa pessoa. Ou com dinheiro, ou com conhecimento, ou com status, ou com que diabo que seja. Estamos entendendo? Então o problema é quando você consegue. Porque daí você comprova a teoria. E aí, como você comprovou a teoria, você vai querer buscar cada vez mais coisas. Né? 95% das pessoas que eu vejo por aí, não, porque tem que ser mais, é sempre tentando preencher esse buraco do qual a autora está falando. E esse buraco, gente, não tem fim. Eu queria que tivesse. Juro que eu queria. Né? Juro que eu queria. Né? Mas geralmente, não tem. O segundo obstáculo para o amor próprio é a autoexaltação. Ou acreditar que se é mais especial ou merecedor que outros. Ou talvez você não perca tempo se achando melhor que as outras pessoas, mas em vez disso, se veja como alguém especialmente capaz ou triunfante. Este é um obstáculo traiçoeiro para se desviar porque ele se disfarça como amor próprio. Certamente é positivo. Ainda assim, um sinal que mostra como essa autoimagem positiva não chega a ser amor próprio de verdade é que ela está protegida demais. Ao proteger sua autoimagem positiva de evidências que possam contradizê-las, o que surge é um narcisismo frágil. Ao se achar uma pessoa especialmente merecedora e esperta, ou especialmente maravilhosa, mesmo em um nível profundo, implícito e não identificado, as afrontas e fracassos que todas as pessoas enfrentam ao navegar pelo mundo social se ampliam fora de proporção e passam a ser vistas como ameaças ou insultos à sua pessoa. Se esse é o seu obstáculo, sua felicidade depende de os outros tratarem você do jeito certo ou mostrarem respeito. Ignorando seus defeitos. Então, aqui a gente está falando de um outro extremo, tá? Onde nós temos, por exemplo, um transtorno de personalidade narcisista, né? Um esquema de arrogo e grandiosidade, um esquema de busca de aprovação social, um esquema também de padrões inflexíveis, tá? Onde a pessoa se exalta demais. Então, é a pessoa foda. Eu sou foda, né? 90% das pessoas, né? Eu sou foda, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu atingi esse resultado. Então, todo mundo tem que, né, se abaixar aqui diante de mim, né? Esse tipo de autoexaltação, ela parece amor próprio, porque a pessoa está falando bem dela, mas no fundo ela não está falando bem dela. Ela está falando bem das características que ela tem. E ela tem que ser amada, idolatrada e colocada num lugar especial por causa disto. E essa é a fragilidade. Essa fragilidade que a gente vê, por exemplo, em artistas, que na primeira crítica que acontece por aí, a pessoa quebra. Né? Eu me lembro da seleção de futebol do Brasil, acho que na última Copa, aquela Copa do Mundo que o Brasil perdeu de 7-1, né? Que eu não me lembro a data. Eu me lembro que eu olhava a cara dos jogadores e eu falava assim, né, nos primeiros jogos, falava, cara, a hora que o Brasil começar perdendo, eles vão quebrar, né? Porque tava na cara deles o nível de tensão e preocupação. É mais ou menos isso que essas pessoas vivem. Elas mostram, né? Eu sou foda, mostram uma aura. Mas por dentro o nível de pressão é muito grande, porque qualquer coisa que ameaça, elas quebram. Algumas quebram de uma forma depressiva, outras quebram de uma forma agressiva e começam a atacar aquela pessoa que quebrou ela. De um jeito ou de outro, o efeito interno é o mesmo, a destruição da autoestima, justamente por causa disso que a autora coloca. É uma pessoa extremamente dependente da resposta externa em relação a ela. Então, enquanto os outros estão idolatrando, estão achando essa pessoa linda, maravilhosa, está tudo certo. Né? A partir do momento que começa a ter críticas, ferrou. Ela não sabe o que fazer com isso. Tá? Então, aqui a autora está colocando esses dois obstáculos, tá? ao amor próprio, justamente como formas de chamar a nossa atenção para quê? Dois aspectos e coisas no meio. Então, assim, de um lado, nós temos a autodepreciação, pessoas que se depreciam demais. E de outro lado, pessoas que se exaltam demais. E ambas têm, geralmente, no fundo, o quê? Feridas mal resolvidas. São formas diferentes de se defender dessas feridas. É isso que eu quero que vocês entendam. Né? Não é que um é bom, o outro é ruim. É que são formas diferentes de se defender das feridas. Obviamente, esse extremo, por causa do jeito que a nossa sociedade está organizada,
acaba tendo vantagens, tá? Então, nós temos uma cultura mais narcisista. Então, esse extremo aqui acaba se dando melhor do que esse extremo aqui em muitos casos. Não em todos, mas em muitos casos, tá? De um jeito ou de outro, isso não permite que a pessoa se abra de verdade, porque ela está o tempo todo se defendendo. Ou porque ela se acha inferior demais, ou porque ela se acha superior demais. Ela não consegue olhar para ela e se amar como ela é. Ela precisa ou atingir uma habilidade para se sentir bem, ou da aprovação dos outros para justificar as habilidades que ela já tem e justificar a percepção de que ela é especial. Entendem? Então, o amor próprio, ele está fadado ao fracasso em ambos os casos. Certo? Muito bem. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o que fazer e trabalhar com algumas práticas para ajudar vocês a vencer esses desafios. Certo? Então, espero vocês no próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau.